Olá, seja bem-vindo. Eu tenho um convite para te fazer. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira? A gente começa falando sobre o surto de meningite na cidade de São Paulo. Mais uma morte foi confirmada hoje na capital. A vítima é um jovem de 22 anos. A cidade paulista já contabiliza 10 mortes e 58 casos da doença. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o jovem era morador da Zona Norte de São Paulo. Também foi confirmado mais um caso entre segunda e terça-feira. Agora a cidade contabiliza 10 mortes e 58 casos desde o começo do ano. A secretaria esclareceu que a morte e o caso registrado não têm relação com os 3 surtos confirmados em diferentes distritos da capital: Jardim São Luís, Pari e Vila Formosa, Aricanduva. A Vila Formosa, na zona leste da capital, registrou 5 casos de meningite no período de 16 de julho a 15 de setembro. Uma mulher de 42 anos morreu. A pasta afirmou que considera surto da doença meningocócica quando há ocorrência de 3 ou mais casos do mesmo sorotipo em um período de 90 dias. Diante das notificações, foram feitas ações de prevenção e controle da doença, como medicação preventiva dos próximos aos pacientes e intensificação vacinal na região. Em setembro, o preço da casa própria subiu. De acordo com o indicador Fipzap, a variação média no mês foi de mais de 0,5%. O preço médio da casa própria subiu 0,6% em setembro, mesma variação registrada no mês anterior, segundo dados apresentados pelo índice Fipezap, que monitora comportamento dos preços de venda dos imóveis em 50 cidades brasileiras. A variação corresponde a uma alta real de 0,97% e eleva para R$ 8.214 o valor médio do metro quadrado construído no Brasil. Com isso, significa dizer que, para se tornar proprietário de um imóvel padrão de 65 metros quadrados em território nacional, é necessário estar disposto a desembolsar, em média, quase R$ 534 mil. Em 2022, a alta nominal dos imóveis é de 4,73%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o avanço é de 6,25%, inferior à inflação oficial medida pelo IPCA. Somente em setembro, 48 dos 50 municípios monitorados pelo índice apresentaram elevação nos preços de venda de imóveis residenciais. O movimento mantém Balneário Camboriú, em Santa Catarina, como o local mais caro para comprar um imóvel, com o preço do metro quadrado em torno dos R$ 10.740. Os preços na cidade acumulam valorização de 23,83% nos últimos 12 meses. Em seguida, aparece São Paulo, que acumula valorização superior a 4,54% no valor do metro quadrado dos últimos 12 meses. Também aparecem com cotação do metro quadrado acima da média as cidades de Rio de Janeiro, Itapema, Vitória, Florianópolis, Itajaí, Brasília e Curitiba. Na outra ponta do índice, a cidade de Betim segue com metro quadrado menos caro, R$ 3.420. O município mineiro é seguido por Pelotas, São Vicente e São José dos Pinhais. E agora vamos de destaque internacional. A cidade de Sydney, uma das mais populosas da Austrália, quebrou um recorde climático nesta quinta-feira. 2022 foi um dos anos mais chuvosos na região desde a década de 50. No início da tarde, Sydney havia registrado seu maior total anual de chuvas, 2.216 milímetros, faltando mais de 80 dias para o final do ano. O ano mais chuvoso anterior de Sydney foi 1950, quando foram registrados 2.194 milímetros de chuva. Com a previsão de que o padrão climático Laninha traga um verão mais úmido do que a média, é provável que a contagem final de 2022 seja significativamente maior. Sydney e o estado de Nova Gales do Sul estão se preparando para mais um dilúvio neste fim de semana. Os serviços de emergência alertaram que a chegada de mais chuva pode ter um impacto severo, porque barragens e rios já estão cheios. Em março, a inundação causada por fortes tempestades devastou partes de Queensland e Nova Gales do Sul, deixando mais de 20 mortos.
Em junho, milhares de moradores de Sydney foram obrigados a deixar as casas pelas inundações nos subúrbios da cidade. A Austrália vem sofrendo as consequências das mudanças climáticas, com tempestades, secas, incêndios e o fenômeno do branqueamento na Grande Barreira de Corais. E agora a gente foca mais no assunto sobre mudanças climáticas, que você sabe, são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. E um novo estudo já aponta o risco de seca ao menos 20 vezes maior no hemisfério norte. A seca que afetou vastas regiões da Europa, China e Estados Unidos corre o risco de ocorrer agora a cada 20 anos com o clima atual, em vez de a cada 400 anos ou inclusive prazos mais longos. O dado consta em um relatório do World Weather Attribution. A organização é uma rede de cientistas que estuda a relação entre episódios meteorológicos extremos e o aquecimento global. As consequências dessa seca impactaram o setor agrícola em dezenas de países, com colheitas em baixa e dificuldades que repercutiram nos mercados mundiais. Essa situação também favoreceu os incêndios florestais. Por causa das ondas de calor no hemisfério norte, a probabilidade de seca se multiplicou em um fator de ao menos 20, detalha o texto. Isso significa que, a 1 metro de profundidade, os solos florestais e agrícolas sofrem uma carência de água que afeta as raízes das plantas de forma acentuada. Especialistas em arte da Holanda anunciaram uma descoberta importante. Se trata da obra do pintor cubista francês Fernand Léger, que estava escondida há mais de um século no verso de uma de suas pinturas. Vamos conferir. A obra, até agora desconhecida, intitulada Fumaça sobre os Telhados em tradução livre, provavelmente foi pintada entre 1911 e 1912, no verso do quadro Le 14 Juliette, feito um ano depois. As informações são de especialistas do estúdio Rede Vivos. Os técnicos apontaram que a pintura, parcialmente danificada e coberta por uma camada do que parece ser uma cola forte, marca uma virada na obra de Léger, um parisiense contemporâneo de Picasso. Esta pintura é de uma espécie de momento crítico em sua carreira, quando ele está basicamente entrando na abstração, e essa abstração terminará com o contraste na forma, antes da guerra, neste período específico. Os especialistas acreditam que a obra faz parte de uma série em que o artista pinta a vista para a Catedral de Notre-Dame de sua oficina, de onde se avistavam os telhados da capital francesa. A história do quadro começa há cerca de 110 anos, quando o artista ofereceu a tela Le 14 Juliette ao amigo Marc Duchesne por ocasião de seu casamento. Duchesne morreu na Primeira Guerra Mundial e, embora a obra tenha permanecido na família, nunca foi exposta por causa das tristes lembranças que representava e permaneceu desconhecida por anos. A pintura será exibida em novembro no Museu Kröller-Müller, no centro da Holanda, como parte de uma exposição da série de obras sobre os telhados de Léger. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Uma ótima quinta-feira para você. Até mais!